Boa noite a todas, todos, todes. É curioso que eu sempre falo boa noite, mas eu não sei propriamente se a pessoa que está nos assistindo assincronamente está assistindo de manhã, à tarde ou à noite, né? Mas como as aulas são gravadas à noite, então boa noite. Essa é a nossa, sei lá, quinta aula, salvo engano, sobre Idade Média. Antes de mais nada, ou melhor, sobre história do direito, né? História do direito de pensamento jurídico. Essa aula especificamente será sobre Idade Média. Antes de mais nada, eu quero fazer uma observação. Como nós estamos com uma aula de atraso, né? Exatamente, atraso entre aspas, né? Uma aula de delay em relação ao cronograma, eu vou fazer o seguinte. A aula sobre antigo regime, eu vou suprimir do curso. Mas por quê? Algumas observações sobre antigo regime eu devo tentar trazer para essa aula de hoje e as outras para a aula sobre Revolução Francesa. Então, a nossa próxima aula será a aula sobre Revolução Francesa. Caso vocês queiram, né, ler os textos do Antônio Espanha e trazer as dúvidas para a próxima aula, acho que pode ser interessante. Eu vou tentar puxar uma pequena ficha técnica sobre o Espanha para conversar também. O Espanha é o cara que escreveu os dois pequenos textos que estariam na aula sobre Antigo Regime. Eu vou tentar trazer uma pequena ficha técnica e algumas discussões sobre o Espanha na nossa próxima aula, ainda que a gente vá focar no debate sobre a Revolução Francesa, pelo fato de que o Espanha é um grande historiador do direito de língua portuguesa, é um historiador português que, por várias razões, tinha horror a Portugal. Na verdade, ele tinha... Não, estou sendo leviano. Ele teve experiências muito ruins em Portugal, razão pela qual ele passou boa parte da vida acadêmica dele no Brasil, teve várias relações de contato com pesquisadores brasileiros, né? Sei de pelo menos 2 professores da FND que cruzaram com o Espanha ao longo da vida. A professora Júlia Franzoni chegou a ser amiga do Espanha, e eu que vi o Espanha 2 vezes na vida, mas que coloco isso no currículo porque, enfim, adoro me gabar dos conhecidos famosos. Mas uma figura realmente muito interessante, um historiador que vale a pena vocês terem contato, alguém que realmente acho que vale a pena ler. Teve um impacto muito grande no que a gente pesquisa em termos de história do direito no Brasil, em virtude, enfim, de toda a trajetória dele. O João comentou, né? Júlia Franzoni, maior de todas. Ela é divina, né? Não tem comparação. E depois perguntem para ela sobre a relação dela com Espanha. É uma pessoa que realmente teve um grande contato com Espanha no Paraná. Enfim, e tem várias histórias interessantíssimas com Espanha. Bom, na nossa última aula, nós encerramos o nosso debate sobre a antiguidade. Eu falei sobre a formação do direito romano, né? E como o Império Romano, né? Ele acaba trabalhando para autonomizar o direito em relação a outras esferas da vida, ou seja, para transformar o direito numa espécie de ciência, com muitas aspas, né? Uma espécie de saber descolado do saber moral, do saber religioso, do saber estético, né? E um esforço que está muito ligado a um projeto que é do próprio império, quer dizer, o de criar uma espécie de poder que transcenda, com muitas aspas aqui também, né, as fronteiras culturais dos diversos povos que os romanos dominaram, basicamente, né? Então, é um direito que ele tem um funcionamento imperialista, em última instância, né? O direito a serviço de um projeto de poder imperial de Roma dentro da bacia do Mediterrâneo, né? Da orla do mar Mediterrâneo, que era, naquele momento, o mundo, né? Para os romanos, aquilo era literalmente o mundo. Então, os romanos dominaram o mundo e usaram o direito como instrumento para consolidar esse poder. Tem alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto? O João já levantou a mão. João? Eu tenho. Sem querer, eu liguei a água ao mesmo tempo que o senhor falou o termo imperialismo? Sim, Só para confirmar. Porque sim. Talvez eu faça meu trabalho sobre isso, mas a minha amiga falou que talvez eu esteja sendo anacrônico. Mas eu falei para ela que talvez eu não fizesse sobre isso, de imperialismo de Roma, mas dá para falar que Roma teve esse processo imperialista aí, tipo, de dominação de outros povos?
dúvida. Há historiadores, inclusive, que falam de imperialismo ateniense. Porque, por exemplo, Atenas, antes de Roma, né, alguns séculos antes do Império Romano, fez basicamente o seguinte: Atenas descobriu a democracia, com muitas aspas aqui, e decidiu, como muitos outros países, né, qualquer semelhança é mera coincidência, que ele tinha o dever moral de levar a democracia para outros povos. Então, Atenas invadiu várias cidades vizinhas, levando a democracia, com muitas aspas, para essas cidades vizinhas, e obrigava essas cidades: olha, já que estamos fazendo o favor de levar a democracia para vocês, vocês vão pagar um tributo permanente para Atenas, né? Não era petróleo, mas era um tributo que as cidades vizinhas tinham que pagar para Atenas, e que é justamente esse tributo que financiou as tragédias gregas que nós lemos hoje, que financiou boa parte das grandes obras arquitetônicas atenienses. Quer dizer, Atenas inaugurou, vamos dizer assim, esse sistema, né? Mas há é plenamente possível falar de imperialismo ateniense, imperialismo macedônico, imperialismo romano. É realmente um sistema imperial. Eles próprios usavam a categoria império. Os romanos usavam o termo império, que é basicamente, né, no direito romano, é o domínio militar sobre povos estrangeiros. Em tese, inclusive, né, o imperador era imperador fora de Roma. Quer dizer, antes de mais nada, por que ele era imperador? Porque ele detém controle militar sobre povos derrotados por Roma fora das fronteiras da cidade. É só por analogia que a gente diz que é o imperador de Roma, propriamente dita, né? Mas há toda uma nuance jurídica em torno disso que não faz tanto sentido agora. Estátuas não são feitas de graça, né? Exatamente, né? Exatamente. A gente olha para aquelas belas, para toda a arquitetura do auge da democracia grega, né? A gente, nossa, que coisa maravilhosa. O que financiou isso? Né? O que financiou isso foi Atenas levando a democracia, com muitas aspas, para os seus vizinhos. A guerra do Peloponeso, que é a guerra entre os atenienses e os espartanos, ela se dá exatamente por causa disso, né? Porque Esparta, que também era uma potência com aspirações imperialistas, fica absolutamente apavorada com o avanço de Atenas e decide fazer uma guerra preventiva. Bom, mas isso está tranquilo, gente? Sim? Sim, professor, estou tranquilo. Eu falei um pouco também de razão prática, né? E guardem isso, porque a ideia mesma de jurisprudência está atrelada a isso, né? A ideia de prudência, ou seja, de razão prática, de usar uma pessoa prudente, né? Aquela pessoa que usa o intelecto na tomada de decisão ou na elaboração de escolhas morais, ela usa a prudência, por conseguinte, né? Na resolução de conflitos de terceiro. Que pessoa é essa? Esse é o jurisprudente. E esse é um saber que poderia ser ensinado. Essa vamos dizer assim, a base, é o núcleo que leva os romanos a pensarem o direito como uma ciência, com aspas aqui, né? Como um conhecimento autonomizado. Bom, essa é uma foto de Siena, uma cidade que parece muito Ouro Preto, em muitos sentidos. Quem tirou essa foto fui eu. E é uma cidade tipicamente medieval. Assim. Então, achei que seria interessante começar a nossa aula sobre Idade Média com uma imagem de Siena. Assim como a aula sobre a Antiguidade, eu vou começar a aula sobre Idade Média falando um pouco de periodização da Idade Média, né? Quer dizer, nós tradicionalmente datamos, né, a Idade Média a partir da decadência do Império Romano do Ocidente. Né? E aqui há uma questão que vale a pena a gente destacar. Há várias teorias distintas que especulam sobre por que razão o Império Romano teria se esfacelado. Na verdade, né, o que a gente tende a aceitar hoje é que a decadência do Império se dá por vários fatores distintos. Não existe uma única causa que explique, né, porque esse grande Império Romano ele se esfacela e ele se fragmenta em diversas pequenas comunidades políticas. Uma das justificativas, né, para a queda do Império, e que talvez seja a explicação que eu acho mais interessante,
é dada pelo Paul Kennedy num livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências. É um livro muito divertido. O Paul Kennedy ele vai dizer o seguinte: quanto mais o Império Romano crescia, quanto mais ele expandia as suas fronteiras, mais ele precisava de exércitos fortalecidos, assim como precisava de um aparato burocrático, jurídico, administrativo fortalecido para conseguir manter todo essa quantidade enorme de diferentes povos sob controle. Então, quanto mais o Império Romano crescia, mais ele precisava aumentar a sua quantidade de militares, de juristas, de administradores, para gerenciar esse império. Mas quanto mais o império aumentava a sua quantidade de militares, juristas, administradores, mais ele precisava crescer para pagar essa quantidade de gente. Então, ele caía numa espécie de círculo vicioso, né? Ele chega a um determinado momento que ele precisa continuar crescendo para se manter enquanto império. Vocês percebem a cilada? Quer dizer, se ele para de crescer, ele para de ter condições de pagar os seus exércitos, de pagar os seus juristas, os seus políticos, os seus militares, de financiar toda essa trupe responsável por gerenciar o seu território dominado, né? Então, isso cria realmente uma armadilha. E, fatalmente, ele implode, né, sob o próprio peso. O Dante comentou, o apogeu do império é o princípio de seu fim. Exatamente. O império ele chega num momento, né, em que realmente ele tomba sob o próprio peso, porque ele não tem condição de, por um lado, né, fortalecer os seus exércitos, né, para continuar mantendo controle efetivo sobre esse vasto território que ele conquistou, e, por outro lado, ele não tem condição de continuar aumentando o seu território para patrocinar esse exército, esse contingente militar, político, jurídico e administrativo. A gente divide, tradicionalmente, a história do Império em duas fases. A primeira fase, né, que é o Principado, que começa com Augusto, eu falei um pouco de Augusto na nossa última aula, que, na verdade, muitos historiadores entendem que esse período ele é uma diarquia. Por que uma diarquia? Porque o imperador divide poder com o Senado. Então, não é uma monarquia, uma diarquia, no sentido de que o imperador e o Senado disputam por poder. Já a partir de 284 depois de Cristo, o império ele precisa se fortalecer ainda mais. Então, o Senado é esvaziado de poder e o imperador ele atinge realmente o seu controle máximo, né? Mas é o imperador que ele deixa, o imperador que ele se investe até de uma certa autoridade religiosa, assim, imperador que começa a se reivindicar como filho do sol, e aí surgem vários imperadores amalucados, Heliogábalo da vida, por aí vai. É uma fase bem divertida, para falar a verdade. Para tentar se manter, né, enquanto, enfim, como uma vasta possessão territorial, né, o Império Romano ele se divide, a gente tem o Império Romano do Oriente, que vai gerar a civilização bizantina, né? Hoje, o mundo russo, né, ortodoxo, deve muito à civilização bizantina. Então, o Império ele se divide nesse Império Romano do Oriente, né, que é centrado em Constantinopla, hoje Turquia. É um império que ele é baseado, né, na língua grega e não na língua romana. Ele é baseado num sistema que é césaropapista. Por que césaropapista? Isso já depois do advento do cristianismo, né? Porque César ele tem uma função religiosa, como uma espécie de padroeiro da igreja, e é um sistema altamente centralizado, né? E, por outro lado, né, nós temos também o Império Romano do Ocidente, que, né, vai ser baseado na língua grega. Ele vai partir não de um sistema césaropapista, no qual o imperador tem funções como padroeiro da igreja. O imperador, em certo sentido, está acima da igreja, né? Mas um sistema baseado na chamada doutrina dos dois gládios, ou seja, a doutrina das duas espadas, que vem diretamente dos evangelhos, né? Quando Cristo diz, Pedro, estou te entregando duas espadas. A doutrina dos dois gládios, né? Ela pressupõe, então, que existem dois poderes
que são dois poderes que estão atrelados um ao outro, mas são relativamente independentes, que é o poder temporal, o poder mundano, o poder secular, né? E o poder religioso, e num processo progressivo de descentralização, de fragmentação do poder. Então, ao longo da Idade Média, Constantinopla, né, o Império Romano do Oriente, ele permanece altamente centralizado, mas o Império Romano do Ocidente, né, o que será o mundo cristão ocidental, ele se fragmenta e ele se pulveriza, e num sistema no qual a igreja acaba tendo uma autonomia muito maior em relação ao poder monárquico, digamos assim. Estou indo muito rápido? Tá bom, professor. Mesmo? Há um ponto aqui que eu acho que é muito interessante destacar. É o primeiro ponto aqui que eu acho que é realmente interessante destacar. O Daniel perguntou, por isso o Império Romano do Oriente dura mais pela centralização, ou seria simplista dizer isso? Eu acho que há duas questões. Primeiro, sim, a centralização ajuda muito. O Império Romano do Oriente ele consegue se manter centralizado, então ele consegue ter um controle maior sobre o seu próprio território contra eventuais invasões. E, por outro lado, ele está numa posição geográfica, né? O coração do Império Romano do Oriente está numa posição geográfica, no caso, a Turquia, né? Hoje a Turquia, né? Que dificultava invasões externas. Não que não houvessem tentativas, mas geograficamente, Constantinopla, né, ou Bizâncio, né, estava numa posição que dificultava a invasão de inimigos estrangeiros. Então, ainda que houvesse, né, um processo de decadência econômica e de desfacelamento, né, mas ele estava numa região mesmo geográfica, topográfica, que protegia, vamos dizer assim, ou blindava aquela população de eventuais interferências, né? Essas interferências, obviamente, elas virão, mas virão só na Renascença. Aliás, é curioso, né? Vocês já pararam para pensar por que a gente, na história da Europa Ocidental, data o início da Renascença da queda do Império Romano do Oriente? Por que a gente faz isso? Porque quando o Império Romano do Oriente entra em crise, né? Uma boa parte dos intelectuais daquela região fogem para a Itália. Inclusive, um dos pontos de partida para que a Renascença aconteça. Né? São justamente esses intelectuais que fogem da invasão islâmica, né? Sobre Bizâncio, né? Que vão levar para a Itália autores que a Europa não... que a Europa Ocidental, né, a Itália em especial, não conhecia. Platão, por exemplo, né, os europeus, os italianos daquela região vão tomar conhecimento real de Platão a partir dessa leva massiva de intelectuais de língua grega, né, que viviam em Constantinopla, que vão migrar para a Itália naquele momento. Então, uma correlação direta, né, entre a queda do Império Romano do Oriente, já no século XIV, né, e o despontar da Renascença. Sim, os sábios bizantinos, exatamente. Tranquilo isso, gente? Muito abstrato? Não? O João comentou, que chique isso. Há um ponto interessante. Por que eu acho isso muito interessante? Porque a gente tende a imaginar, aí já destaco isso, primeiro ponto que eu acho que é realmente importante nessa aula. Nós tendemos a imaginar, assim que eu entrei na graduação em filosofia, eu ouvi uma coisa que me deixou profundamente revoltado. Meu professor dizia, não, porque o Ocidente, a Europa Ocidental, é a civilização da razão, é a civilização da erudição e da ilustração, é a civilização que preserva a filosofia, a cultura, as grandes virtudes intelectuais da humanidade, é o povo mais sofisticado. Ainda hoje vocês viram vários professores dizendo isso. Né? Na minha graduação eles diziam isso. Não, o Ocidente é a civilização da razão. Veja, durante a Idade Média,
tanto os bizantinos, que hoje vivem na Turquia, que a Europa não considera Europa, né? Tanto os bizantinos do Império Romano do Oriente, né? Quanto os islâmicos da Arábia, da Pérsia e por aí vai, que passavam pela Europa, passavam pela Itália, passavam por Roma, tem vários relatos deles dizendo: nossa, eu passei por um lugar tão primitivo, um povo tão esquisito. Eu passei por uma cidade que era basicamente um campo de vacas, que é uma tal de Roma, um lugar horroroso, uma gente atrasada. Era assim que a Europa era vista durante boa parte da Idade Média, como realmente a civilização mais atrasada do Velho Mundo. Se uma rainha núbia passasse pela Itália no século 7 ou 8, ela ia dizer: meu Deus, que lugar horrível! Assim, eu fui num lugar bizarro, com uma gente empobrecida, inculta. Se vocês observam, a filosofia mesmo, que a Europa tanto defende, a ciência e a filosofia, com a queda do Império Romano do Ocidente, os grandes centros de produção filosófica no Velho Mundo vão ser Bagdá. Bagdá se torna o grande polo. Na verdade, Aristóteles não era lido pelos medievais até o século XII. Aristóteles era lido intensamente pelos árabes e pelos persas. Eram esses povos que liam Aristóteles. Esses povos faziam ciência, eram esses povos que faziam matemática. Da mesma forma, Platão não foi lido na Europa, não foi lido na França. Na França, as pessoas estão muito mais preocupadas em sobreviver, enfim, tentar caçar raposa e fazer casa de madeira e barro. Platão era lido na Turquia. Quer dizer, era lido no que hoje é a Turquia, quer dizer, em Constantinopla e em Bizâncio. A tal ponto que quando há vários fatores que afetam, né, esse processo, né? Mas só no século XII, né, a invasão, né, a chamada cruzada, melhor, a chamada reconquista, né, com a invasão dos europeus sobre a Península Ibérica, ou seja, sobre Portugal e Espanha, que eram possessões do vasto Império Islâmico, é que os europeus, meu Deus, existe alguma coisa chamada Aristóteles, existe um negócio chamado matemática, existe um negócio chamado universidade, as pessoas estudam. Para eles foi um grande choque, na verdade. Eu passei boa parte da minha vida acadêmica pesquisando exatamente esse choque. Eu acho interessante destacar isso, para não criar essa ilusão de destino manifesto, de que, na verdade, existe uma espécie de evolução necessária que vai dos gregos aos romanos, dos romanos aos renascentistas, como se a história da Europa fosse uma história linear. A Europa, como a Europa, não existia. A Europa não existia enquanto uma unidade cultural. A Europa era uma série de povos fragmentados que eram vistos pelos seus vizinhos naquele período como profundamente primitivos. O que é muito engraçado, né? O Vinícius até comentou, é muito infantil achar que temos civilização mais avançada, todas têm seus problemas, guerras, dominações. A gente só não estuda o outro lado, infelizmente. Pois eu acho divertidíssimo quando a gente estuda a Idade Média, porque as pessoas falam: nossa, Idade das Trevas. Idade das Trevas para quem? Se você olha o que era Bagdá, ou se você olha o que era Toledo, por exemplo, né? Que era uma cidade dominada pelo Islã naquele período, era uma cidade sofisticadíssima. Muito mais sofisticada do que boa parte das cidades modernas europeias no século XVII e XVIII. Se você olha o que era Bizâncio, ou mais, né? Aí vamos fazer se você olha o que era se você olha o que era a civilização maia, ou asteca, ou inca nas Américas naquele período, vocês verão que está longe de ser a Idade das Trevas. Quer dizer, então, a história contada pelos vencedores, né? Exatamente.
O Daniel até comentou, né? Eu só consigo pensar na civilização chinesa, com milênios antes de Cristo de vida, né? E o que a gente chama de berço da civilização tem meros 500 anos antes de Cristo. Sim, é curiosíssimo isso. Então, de fato, né? Quando o império se esfacela, isso não significa que a vida inteligente no planeta se esfacelou. Muito pelo contrário, né? Havia muita produção teórica, científica, acadêmica, técnica, em vários outros povos vizinhos, né? E povos dos quais a Europa deve muito. Quer dizer, os europeus, eles se alimentaram muito, aliás, frequentemente eles roubaram, né? Essa que é a verdade, a palavra a bem da verdade, eles frequentemente roubaram vários elementos adquiridos dessas outras culturas, né? Aliás, há um livro muito bom de um autor chamado Rémy Brague, é um historiador francês e filósofo também, chamado A Via Romana. A Via Romana. Que ele vai dizer basicamente isso, que a grande habilidade da civilização ocidental, se é possível falar de uma civilização ocidental como um projeto unificado, é roubar ideias alheias. Mas deixa para lá. Dante, levantou a mão, pode falar. Não, nessa pegada de que é um projeto muito recente de se recuperar. Os modernos fazem isso de recuperar Roma e Grécia como parte dessa Europa civilizada, etc. Sendo que os antigos não reconheciam a Europa, eles nem se reconheciam como Europa, e o que eles reconheciam como Europa era esse povo primitivo. Eles viam a cultura germânica como algo inferior, eles não viam sentido naquilo, eles achavam a Europa sempre foi o primo pobre da sociedade dos mundos afroasiáticos até o século XVII, praticamente. Mesmo depois do início da conquista, da colonização, ainda demorou um tempo. E outro projeto, atrelada, quando se recupera essa Roma e Grécia como parte dessa cultura europeia, civilizatória, etc., dessa civilização europeia como um todo, a ideia de pintar todo mundo como branco. A Roma, um império multiétnico gigantesco, todo mundo branco. Ignora-se os imperadores negros que existiram, ignora-se a forma como eles sempre valorizaram também a beleza negra e tudo mais, como que os etíopes, como que eram bem vistos, a civilização egípcia que sempre foi valorizada pelos romanos, tudo isso é simplesmente ignorado, como se a Roma fosse um todo branco e que nunca houveram grandes generais ou até imperadores que também eram da África. E a Europa, gente, geograficamente a Europa não existe. A Europa é uma península da Ásia. Essa construção, essa diferença entre Europa, entre Ocidente e Oriente, vão ser eles que vão construir nessa obsessão deles de se localizar no tempo e localizar os outros como atrasados e assim por diante. E todo o orientalismo que se bebe disso. Mas todo projeto normalmente essa ideia dessa antiguidade branca também vem desses projetos mais supremacistas também, que só ajudam nesse sentido também. E é muito unilateral e reducionista, em todos os aspectos possíveis. Mas a Europa sempre foi o primo pobre do mundo afroasiático, até eu decidir ferrar com a vida dos outros. Aliás, é muito engraçado. Se vocês lerem as cartas de intelectuais bizantinos e islâmicos que passaram pela Europa durante a Idade Média, é divertidíssimo. É um estudo assim, de choque cultural e de alteridade que é delicioso. O Vinícius comentou, né? Eu não sei qual cidade foi invadida pelos mongóis, que na época era o centro de estudos científicos da época, muito mais que a Europa, inclusive, foi quase toda destruída. E o Antônio comentou, no norte da África, a escravidão branca era muito comum. E o Daniel, né? Meu Deus, a Europa é o novo rico que se muda para a Barra da Tijuca e diz que ela é a Zona Sul. Sim, o Rafael também, né? Jesus branco, loiro. Deixa eu ver, a Jade levantou a mão e o Gabriel também. Jade. Oi, professor, boa noite. Desculpa não ligar bom. a câmera, porque eu tô fora de casa. Mas, assim, eu gostaria de saber se você comentou essa ideia da Idade das Trevas e tudo mais, e que tinha o outro lado, e que tinha também pesquisas filosóficas e tudo. Você teria algum livro para indicar desse período? Porque, assim, o máximo que eu consigo visualizar, que provavelmente nem é dessa mesma época que a gente, assim, tem mais em mãos, é tipo Sun Tzu, Arte da Guerra, o Ikigai, do Caminho do Guerreiro.
mas eu não lembro de ter ouvido falar desse tipo de filosofia. Eu vou dar um livro, vou te indicar um livro que eu gosto muito. É chamado Herdeiros de Aristóteles, de um cara chamado Richard Rubinstein. Que ele vai discutir um pouco sobre a filosofia islâmica durante a Idade Média. E ele discute exatamente isso. Ele vai dizer, olha, os verdadeiros herdeiros de Aristóteles não foram os cristãos da Europa Ocidental, foram os muçulmanos da Pérsia e da Arábia. Né? É um livro muito interessante. E é um outro livro também, e aí a partir de uma outra chave, mas chamado Black Athena, que ele vai falar de filosofia africana. É um livro muito interessante, mostrando como no Egito e na Núbia havia uma produção filosófica muito anterior a, sei lá, Tales de Mileto. Aliás, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira com os meus alunos de filosofia geral. A gente fala de Tales de Mileto como o pai da filosofia. Né? Tales de Mileto é o pai da filosofia. Você sabe me localizar Mileto? Onde é que fica Mileto? O Dante está procurando? Quem me localiza Mileto aí? Eu vi que fica na Turquia. Exato. Quer dizer, o que eu acho muito interessante é porque a filosofia grega não começa na Grécia. A filosofia grega, tal como a gente compreende, né, ela começa na Jônia, né, no que os gregos chamavam de Jônia, que era a Magna Grécia, ou seja, eram pequenos postos comerciais gregos feitos em civilizações no Oriente. E os próprios filósofos jônicos diziam que tudo que eles sabiam, eles tinham aprendido da África. Tipo, não, tudo que eu sei eu aprendi no Egito. O que é muito interessante, para dizer o mínimo. O Gabriel também levantou a mão. Gabriel. Boa noite, professor. É que me surgiu uma dúvida meio hipotética que eu achei interessante, porque o grande ponto de virada da Europa foi a descoberta das Américas, dessas terras férteis, com muito aspas. Então, o que seria da Europa sem a descoberta dessas terras? Não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, há uma série de pequenas como é que eu vou dizer? Pequenas causas, sobretudo de ordem econômica e militar, muito pouco filosóficas ou intelectuais ou espirituais, né, que acabam garantindo a prevalência da Europa a partir, né, do século XIV e XV. É muito engraçado. Já pararam para pensar que quando o Brasil, nos breves momentos, né, da nossa nova república, em que o Brasil entra nos BRICS, né, entra no Clube dos 5 das potências econômicas emergentes, a gente começa a exportar Michel Teló, aí você vai para Barcelona e as pessoas estão ouvindo Michel Teló dizendo, meu Deus, que coisa sofisticada! Porque é isso, quer dizer, follow the money, né? A cultura ela segue realmente. A gente não acha que os europeus são o apogeu da cultura porque eles sejam mesmo. Quer dizer, termos de domínio militar. Em termos de avanço filosófico, eles estão. Né? É um pouco isso. Deixa eu ver. Nossa, tem muitos comentários aqui, deixa eu ver. O João comentou, não podia faltar eu falando de decolonialidade, né? Fica aí a indicação do texto Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, do Aníbal Quijano, sociólogo peruano, justamente sobre como a colonização se instala nas instâncias de poder, de produção de saber e da subjetivação do ser, a partir de uma visão que decoloniza o eurocentrismo. Sim, eu também gosto muito do meu Deus. Minolo? Exato. Quer dizer, acho muito interessante
para desenvolver esse debate. Acho que vale a pena. O Dussel também, né? Não sei se o Dussel. Aliás, o Dussel tem um livro que é O Encobrimento do Outro, que é sensacional para discutir essa dimensão aqui também. Né? O Dussel é maravilhoso, nossa senhora, eu piro demais com ele. Eu comecei agora a ler, eu passei pelo Mignolo, agora eu tô no Escobar, tô lendo Sentir, Pensar com a Terra. Cara, é sensacional, nossa. Fantástico, fantástico. Deixa eu ver, sim, o Dante comentou, né? O discurso é quase o mesmo. Calma aí. Meu Deus, me perdi aqui nos comentários. O Daniel perguntou, só para eu confirmar a anotação aqui, o Black Athena, o autor é o Martin Bernal, exato, é um livro que eu acho que vale muito a pena para fazer essa discussão. Tem um outro livro que é clássico também, chamado O Legado Roubado, The Stolen Legacy, mas, salvo engano, é um livro que ele nunca foi editado no Brasil. Existem traduções para o português, mas são traduções caseiras, digamos assim. Não tenho certeza que... Você consegue achar ele em português na internet, mas não são traduções oficiais. Salvo engano, ele chegou no Brasil assim. Mas é um livro muito interessante para fazer esse mesmo debate. Até Santo Agostinho, o grande filósofo moralista da patrística, né, isso Vinícius, né, um Dulce, não maior da Igreja Católica, nasceu no norte da África. Muita gente não sabe. Exato. Bom, tá tranquilo isso, gente? Muito abstrato? Tá dando para entender sim, professor. Tudo certinho. Engraçado. Bom, então, eu acho que isso problematiza um pouco essa noção, né, de idade das trevas. Né? Uma idade das trevas que se iniciaria, né, com a derrocada do Império Romano do Ocidente, né, com a deposição do Flávio Rômulo Augusto, também conhecido como Augustulo, né, porque é o pequeno Augusto, último imperador romano do Ocidente, né, por Odoacro, que é um dos líderes dos povos germânicos. Né? O Edward Gibbon, e aqui entra uma questão que eu acho interessante, o Edward Gibbon, que é um dos grandes historiadores, né, da história, queiramos ou não, né, um historiador iluminista ainda, né, ele escreveu um livro que é considerado um clássico, chamado Declínio e Queda do Império Romano, em que ele descreve o início da Idade Média como o triunfo da barbárie e da religião. E ele associa, inclusive, as duas coisas. Né? Barbárie e religião seriam, na perspectiva dele, a mesma coisa. É importante, então... quer dizer, quando Gibbon diz isso, ele está, no fundo, consolidando uma leitura que ela surge lá na Renascença Italiana, né? Que é um pouco essa ideia de que a Idade Média ela seria uma média aetas, né? Uma idade intermediária entre o esplendor da antiguidade e o esplendor da primeira modernidade, né? O esplendor da Renascença. Essa leitura ela começa a se desenvolver já com as grandes navegações, né? Com muitas aspas, né? Com o processo de conquista das Américas, e se consolida no fim do século XVIII e início do século XIX. Né? A gente cria esse mito, né, de Idade das Trevas e tal, que a gente tentou problematizar aqui. Né? Há vários filmes, né? Eu até trouxe aqui alguns exemplos, caso vocês tenham interesse em tratar do período. Quer dizer, há vários filmes que, enfim, das mais diversas épocas e países que discutem esse momento, né? Bom, é preciso... Essa ideia, né, de idade das trevas, de idade intermediária, né, de triunfo da barbárie e da religião, ela está geralmente atrelada a uma crença que é uma crença falsa. E é importante desmistificá-la aqui para a gente falar em direito na Idade Média. Que crença é essa? É de que a Europa medieval, né, seria, depois da queda do Império Romano, uma sociedade anárquica.
Por que uma sociedade anárquica? Porque sem um poder centralizado, ela teria se esfacelado de uma forma radical em povos que não têm qualquer noção de direito, administração, política, ou qualquer coisa que o valha, né? A ideia dos reinos germânicos, né, como uma cultura fragmentada, desarticulada, né, ela está um pouco atrelada a isso. Gente, eu acho que eu esqueci uma mão levantada. Gabriel, você já comentou? Ah, não, comentou. Eu acho que tem 2 mãos levantadas, mas acho que essa pessoa já comentou, né? Ah, bom. Há aqui algumas questões que são interessantes. Primeiro, os reinos germânicos que se consolidam, né, na península, ou melhor, se consolidam no território europeu durante esse período, eles vão, em muitos sentidos, mesclar os seus direitos costumeiros com o direito romano. Então, frequentemente, você vai ver direitos tradicionais, que até então eram oralizados, né, desses povos, sendo transcritos em direito escrito, tal como os romanos faziam. Então, esses povos eles não abrem mão, eles não jogam fora, digamos assim, esse projeto romano de autonomizar o direito em relação a outros campos do saber. Eles conservam isso em muitos sentidos. Da mesma forma, a Igreja Católica, que se torna, né, uma espécie de cimento que pavimenta aquela cultura, né, ou aquelas diferentes culturas, aqueles diferentes povos, ela também vai se considerar uma herdeira do direito romano, de tal sorte que o direito canônico construído pela Igreja Católica vai ser um direito romano feito por meio a partir de uma inspiração direta, vamos dizer assim, do direito romano. Em vários momentos, inclusive, a Igreja vai se auto-apresentar como a verdadeira herdeira do Império. Há até documentos, por exemplo, do século IX, em que o Papa vai literalmente, documentos falsos, obviamente, o Papa vai dizer, olha, quando o imperador romano foi deposto, ele concedeu o domínio sobre o Império Romano para o Papa. Então, o Papa é o verdadeiro herdeiro do Império e, como tal, ele é também uma figura responsável por zelar pela memória do direito romano. Isso é um ponto... exato, como a gente disse, né? Não à toa até a Igreja Católica Apostólica Romana. Existe uma preocupação nesse sentido, né? Enfim, de uma igreja que se auto-apresenta como herdeira do Império. Eu esqueci de falar uma questão aqui, que eu acho que vale a pena destacar para vocês também. O Império Romano do Oriente, no seu processo de centralização política, né, ele vai fazer uma coisa que é importante também para nós. O Império Romano do Oriente ele vai compilar todos os textos dos juristas romanos produzidos até aquele momento, ou seja, né, séculos e séculos, pelo menos 6 séculos, né, de obras produzidas por juristas romanos, que eram obras esparsas, né, eram obras espalhadas, eles vão tentar compilar isso em um documento centralizado, que é conhecido como Corpus Iuris Civilis, também hoje conhecido como Código de Justiniano. Justiniano, que naquele momento era imperador romano, ele vai ter a ideia, para consolidar o seu poder, que era um poder centralizador, ele vai ter a ideia de pegar todos os textos sobre direito espalhados pelos mais diversos juristas, Paulo, Ulpiano, e por aí vai, né? Há vários juristas célebres de Roma. Ele vai compilar esses textos e vai tentar construir um grande livro, digamos assim, um grande manual que sirva como guia de como o direito dentro do Império Romano do Oriente vai se dar. Esse texto vai ser muito importante também no Império Romano do Ocidente, ele vai servir como referência. Então, aquela população, né, que frequentemente já não tinha mais acesso aos livros originais dos grandes teóricos do direito, para dizer assim, né, dos grandes jurisconsultos, dos grandes sábios do direito
da Roma Antiga, mas eles ainda tinham o Corpus Iuris Civilis, o Código de Justiniano, o código com muitas aspas, porque não é propriamente um código, é uma espécie de grande manual de direito. Eles tinham acesso ao grande manual de direito, compilado pelo próprio imperador Justiniano como espécie de doutrina oficial do direito do Império. Muito abstrato, isso também fica na Idade Média. Isso é muito importante para a gente entender o direito medieval, ele serve como uma referência. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, até o século XIX, o Brasil aplicava o Corpus Iuris Civilis do Justiniano como fonte subsidiária, como fonte suplementar de direito. Um código feito no século VI. Então, vejam, o cara ele pega um texto, vamos supor, você cometeu um crime no Brasil colonial do século XIX. Se a legislação brasileira propriamente dita não prevê uma pena, por exemplo, para a infração que você cometeu, o jurista pode abrir o Corpus Iuris Civilis, produzido lá na Turquia, lá em Constantinopla, no século VI, e dizer, olha, o Corpus Iuris Civilis prevê isso aqui para esse caso. Eu posso aplicar o Corpus Iuris Civilis como fonte de direito no Brasil do século XIX. Muito maluco? Não dá comigo. Isso é de boi. Eu estou em aula. Minha mãe. Desculpa. Beijo, tia. É como se fosse o último recurso deles. Como se fosse, né, o último recurso deles. Fazer isso. Tá mudo, prof. Desculpa, cortei. Havia uma noção de que o Corpus Iuris Civilis era a grande referência do que era pensar juridicamente, do que era resolver conflitos, independentemente do país em que você estivesse. Se o direito é fundamentalmente o uso da razão prática na resolução de conflitos, então não importa se esse direito ele foi produzido há mais de um milênio em um povo muito distante do nosso. Ele continua sendo válido onde quer que eu esteja e em qualquer época que eu esteja. Então, o Corpus Iuris Civilis, né, ele é a grande referência do que é o direito, não só na Europa medieval, mas também na Europa e nas Américas, na modernidade, porque ele é como se fosse a grande consolidação de tudo que é preciso saber sobre o direito, feita, enfim, no declínio do mundo romano. Vocês percebem? O Gabriel comentou, né? Que trem etnocêntrico. Sim. E vejam, reitero, até o século XIX, o Corpus Iuris Civilis era aplicado como norma por todo e qualquer país europeu ou de colonização europeia no mundo, caso as leis mais recentes não abarcassem aquele tema. Ele continuava tendo função subsidiária. Se vocês abrem o Corpus Iuris Civilis, né, o Corpus Iuris Civilis ele fala de uso capião, ele fala de enfiteuse, ele fala de contrato, ele fala de adoção, ele fala de casamento, obviamente. Vários dos institutos jurídicos, né, com os quais nós estamos familiarizados, eles são formulados, digamos assim, ou positivados ali. E, por muito tempo, os países o STF da Idade Média, os países que foram colonizados pela Europa continuaram usando o Corpus Iuris Civilis como a sua principal referência do que é fazer direito. Vocês percebem? Sim? Não? Vamos lá. Há um ponto, então, que é muito interessante, né? Que é como enfim, como os reinos germânicos e a Igreja Católica, elas se reconhecem como herdeiros desse direito romano, sobretudo incorporando o Corpus Iuris Civilis, quer dizer, incorporando esse código de Justiniano
a sua prática de resolução de conflitos. Né? Há um ponto aqui, eu não vou me aprofundar muito nele, embora seja uma questão que me interessa muito, que é como o cristianismo ele acaba absorvendo, o cristianismo medieval, né, ele acaba absorvendo uma certa herança pagã. Há vários elementos da cultura antiga que eles são, inclusive o direito romano, que eles são, pelo menos até certo ponto, né, absorvidos pela igreja. Há alguns livros que eu vou citar aqui como exemplo que eu gosto muito. Né? O primeiro é o Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, do Werner Jäger. Esse livro é muito interessante. O Jäger ele tem um outro livro mais famoso, chamado Paideia, em que ele vai mostrar como o cristianismo, ele, ainda na antiguidade, se apresentava como uma filosofia alternativa. Então, você tem o estoicismo, você tem o platonismo, você tem o epicurismo, você tem o ceticismo, e os cristãos eles vendiam a própria doutrina como espécie de referencial filosófico paralelo, né, a essas diferentes correntes. Né? E mais, né, como se fosse uma filosofia melhor, no sentido de que mais radicalmente filosófica do que as demais. É um texto muito interessante. Um outro livro, que é A Tentação do Cristianismo, do Luc Ferry e do Lucien Gerfagnon, ele vai um pouco também nessa direção. Ele vai mostrar, né, como, em um contexto de decadência, com muitas aspas, né, do Império, né, um contexto de desfacelamento do Império, o cristianismo ele acaba sendo um guia muito sedutor para aquelas pessoas, né? Um contexto realmente, frequentemente, de desespero, né? De invasão por povos estrangeiros. Né? Então, o cristianismo ele acaba servindo como uma espécie de guia, de referência, e seria aquele guia capaz de preservar aquilo que aquelas populações tinham, aquilo que aquelas populações consideravam importante dentro da sua cultura. Eu vou dar um exemplo. A partir do momento em que o Império entra em decadência, as pessoas já não têm mais juízes a quem apelar para resolver os seus conflitos. Então, para quem que elas começam a apelar? Eu tenho uma briga de galinha com o meu vizinho. Acho que meu vizinho roubou a minha galinha. Mas não tem um juiz a quem eu vou apelar. Eu vou falar com quem, então? Eu falo com o bispo. E o bispo tem suficiente conhecimento de direito romano para resolver aquele conflito com base em referências que são familiares para mim. Vocês percebem? Então, a igreja, ela frequentemente, ela assume, francamente, o papel de juíza, ativamente, de juíza. Durante muito tempo, bispos, eles atuam literalmente como juízes, como dirimidores de conflitos, se valendo de referências do direito romano, em uma sociedade na qual a figura mesma do juiz, ela desaparece. O Gabriel levantou a mão. Gabriel. Desculpa interromper, professor. É que eu achei meio irônico que a igreja, os jurisconsultos agora que são relacionados à igreja, a mesma coisa que isso acontecia na antiguidade, mesmo após a experiência romana acontecer, mesmo que eles não tivessem conhecimento disso na época. Sim. Não, é muito curioso, né? Se você observa, né? Durante muito tempo, na Idade Média também, isso também é interessante, durante muito tempo na Idade Média, todas as questões ligadas a sacramentos eram resolvidas por juízes religiosos, digamos assim, por tribunais eclesiásticos, e não por juízes comuns. Então, por exemplo, questões relacionadas a nascimento, levando em consideração que o batismo é um rito religioso, assim como questões relacionadas a casamento, questão relacionada ao adultério, divisão de bens e por aí vai. Questões relacionadas a testamento, já que também, né, o rito funerário é um rito religioso, também é um sacramento, né, a extrema-unção e por aí vai. Todas essas questões eram resolvidas necessariamente à luz do direito canônico por membros da igreja, que atuavam como juízes em questões envolvidas a esses temas. Isso se prolonga, né, durante muito tempo. Então, a ideia do religioso, né, sobretudo do bispo, como sendo um juiz, tal como um juiz togado, ela se instaura, realmente, um substituto do juiz, um substituto do magistrado e do jurisconsulto, digamos assim. Antonioni.
A pergunta, duas perguntas. A primeira é se nessa consolidação que é feita desse código, se está incluído a lei das 12 tábuas do direito romano ou não, se ela acabou se perdendo. E a outra pergunta era sobre o antissemitismo na formação desse código. Bom, são duas ótimas questões. Eu diria que a lei das 12 tábuas, salvo engano, não está. O que eles fazem? Né? Eles juntam, sobretudo, porque havia uma especificidade no direito romano. Vamos supor, eu tenho uma briga de galinha com o meu vizinho roubou a minha galinha. Aí eu vou num jurisconsulto, sei lá, eu vou no Paulo. Paulo era um grande jurisconsulto na época, não o Paulo da Bíblia, outro Paulo. Eu vou no Paulo, então eu vou no Ulpiano. Vou no Ulpiano e falo, olha, fulano roubou minha galinha, eu quero que você resolva o nosso conflito. Aí o Ulpiano vai dizer, olha, me valendo do meu intelecto, da minha razão prática, né, da minha jurisprudência, analisando o caso, eu entendo que a galinha pertence àquele que deu mais milho para ela. Como você foi o responsável por, durante 20 dias, dar milho para a galinha, você é o dono verdadeiro da galinha. A decisão de Ulpiano, né, o parecer de Ulpiano, melhor dizendo, né, ele acaba se tornando corrente. Então, em decisões semelhantes, o mesmo parecer de Ulpiano passa a ser invocado. Sei lá, um outro vizinho roubou o papagaio, o vizinho X roubou o papagaio do vizinho Y. Aí eles vão, olha, Ulpiano já decidiu um caso semelhante, envolvendo galinhas. Eu vou, então, aplicar a decisão de Ulpiano a esse caso. É assim que o direito romano, em certo sentido, ele vai se consolidando. Né? E junto a isso, paralelamente a isso, né, os imperadores romanos e o Senado, eventualmente, também expediam o que a gente chama de constituições imperiais, que eram, na verdade, decretos do imperador, mas também muito instruídos por jurisconsultos, né, e senatus consultos, que eram opiniões do Senado. O que o Corpus Juris Civilis faz é juntar essa produção, mas é uma produção muito associada ao Império e associada, sobretudo, a essa produção dos jurisconsultos. É muito divertido, eu acho que vale a pena. Se você abre, frequentemente o código ele faz o Corpus, né, Juris Civilis, ele faz referência direta a esses caras, né? Como o Piano diz, como Paulo diz, vamos tratar da questão, um tema, por exemplo, que eles debatem muito, né, é a questão do que torna uma pessoa escrava ou livre. Então, por exemplo, para eles o escravizar, se a minha mãe, embora sendo escrava, tenha sido, durante a minha gestação, liberta em pelo menos um momento, quer dizer, minha mãe foi escrava durante 8 meses da minha gestação, mas um mês da minha gestação ela foi livre, eu nascerei livre. Então, isso está lá prescrito no Corpus Juris Civilis. Ele tem vários e vários artigos, digamos assim, né, debatendo essas coisas à luz de pareceres dados pelos jurisconsultos ao longo do Império. Só que ele compila isso no momento em que os jurisconsultos já estão em decadência. Assim, realmente, essa figura, né, do sábio que pensa através da razão prática para resolver conflitos, né, e dar pareceres, né, essa figura do mediador, né, digamos assim, né, ou do árbitro, ela desaparece, ou ela está realmente em franca decadência. O Saulo levantou a mão. Saulo. O professor, essa relação do cristianismo com o paganismo é voltado a essa perca da essência dele, por estar relacionado com as outras culturas? Tem a ver com isso? Essa é uma pergunta maravilhosa e eu vou dar uma resposta que pode ser um pouco chocante. Eu entendo que não. Por quê? Porque o cristianismo ele nasce em uma Palestina já profundamente helenizada e romanizada. Então, se você pega os evangelhos, eles já estão em diálogo direto com a filosofia grega, por exemplo. Você pega o evangelho de João, há várias remissões diretas à filosofia grega e romana. Então, o cristianismo não é uma religião que ele já se constitui, porque muitas vezes a gente fala, né, de uma helenização do cristianismo, de uma romanização do cristianismo, né, que teria descaracterizado o cristianismo. Mas eu entendo o seguinte, né, o cristianismo ele já nasce, em muitos sentidos,
grego. Ele nasce escrito em grego koiné, que era o que a gente chama de grego vulgar, né? Como se fosse o inglês vulgar, né? Ele nasce em grego koiné. É um cristianismo que ele já nasce... Aliás, há um filme que eu amo, de paixão, chamado A Vida de Brian, que é do Monty Python. A Vida de Brian é sensacional. Eu pus até o cartaz da Vida de Brian aqui. É um filme que eu acho muito legal. E há uma cena que eu acho genial, assim. É bizarra e, ao mesmo tempo, é genial. Em que há um grupo de revolucionários na Palestina que querem expulsar o Império Romano de lá. Aí um dos revolucionários diz assim: o que é que os romanos trouxeram para a Judéia depois que eles chegaram aqui? Aí uma pessoa levanta a mão e diz assim: água encanada? Ele tá, mas o que é que, além da água encanada, os romanos trouxeram para a Judéia? Aí alguém levanta a mão e fala assim: saúde. Aí tá, mas o que é que, além de água encanada e saúde, os romanos trouxeram para a Judéia? Aí o outro levanta a mão e fala assim: escolas públicas? Ele tá, mas além de água encanada, escolas públicas e educação pública, o que os romanos... assim, é claro, a gente pode questionar, até pelas ironias em relação ao Império Romano. Mas há um ponto que é interessante nessa passagem do Monty Python, que é o fato de que aquela cultura ela já havia se romanizado há muito tempo. A presença romana ela não era passageira ali, ela já tinha se instaurado há muito tempo. Então, era um povo profundamente, vamos dizer assim, miscigenado, no sentido de que realmente ele já havia uma mescla, vamos dizer assim, de referências culturais que faz com que o cristianismo, quando chega a Roma propriamente dita, não é propriamente uma força estranha, não é uma força exógena. Vocês percebem? A Raquel levantou a mão também. Raquel. Oi, professor. Eu estou com uma dúvida, é que existia a figura do advogado nessa época do direito canônico, porque, se eu não me engano, já tinha advogado na época do direito romano, né? Não advogado, mas propriamente dito, mas uma pessoa que defendia e tal. Aí eu queria saber se tinha essa figura também no direito canônico. Sim, ainda hoje no direito, quer dizer, desde sempre no direito canônico, você pode se fazer representar. Você tem um núncio, digamos assim, né, um logógrafo, enfim, você tem uma pessoa que pode te assessorar com o seu conhecimento jurídico para que você enfrente o tribunal. Você não precisa enfrentar um tribunal eclesiástico, por exemplo, de peito aberto, vamos dizer assim, né, sem proteção. Não é uma figura estranha a esse sistema aqui, não. Entendi, obrigada. Tranquilo, gente. Eu vou... Bom, aí eu já passo, então, para uma ideia que... Eu estou dizendo isso só para mostrar que o pensamento cristão medieval é um pensamento que ele vai absorver muitas coisas do direito romano da antiguidade. Ele não joga isso fora, muito pelo contrário, eles constroem diálogo com isso. E aí a gente pode entrar no quarto tópico, né, que é a Idade Média, o direito como coisa devida. E aqui vale algumas considerações. Vou fazer algumas breves considerações sobre o Paulo Grossi, já que eu vou tentar partir do texto dele, né? Bom, o Grossi, ele é um jurista ainda vivo, ele nasceu em 1933, e é um historiador italiano que foi orientador de vários professores aqui no Brasil. Ele orientou, por exemplo, o meu orientador, que é o Arno Dauri Júnior, no pós-doc. O Arno Dauri Júnior estudou com o Paulo Grossi na Itália há alguns anos atrás, né? Ele é autor de 2 livros muito interessantes, é autor de vários, né? Mas há 2 livros que eu acho que são bem interessantes para a gente aqui. Um é A Ordem Jurídica Medieval, e o outro é o Mitologias Jurídicas da Modernidade. Mitologias Jurídicas da Modernidade é um livro que eu acho assim, quase que obrigatório para os estudantes de direito. É um livro fininho, você lê em uma sentada, assim, 2 horas você consegue vencer o livro. E é realmente uma experiência bem interessante. Ele é professor emérito de História do Direito na Universidade de Florença, né? Ex-presidente da Corte Constitucional Italiana, como se fosse o STF italiano, e ele também fundou aquela que talvez seja uma das mais importantes revistas de história do direito no mundo, que é o Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico.
que é um dos livros, que é uma das revistas, perdão, né, responsáveis pela profissionalização da história do direito. Muitos historiadores do direito interessantes, né, muitos dos quais a gente vai discutir aqui na aula, né, foram alunos do Paulo, ou melhor, publicaram nos Quaderni Fiorentini ao longo da vida, né? O Antônio Manuel Espanha, por exemplo, publicou vários artigos dele nos Quaderni Fiorentini. Acabou sendo uma espécie de referência para toda pessoa interessada em escrever e em pesquisar no campo da história do direito. Deixa eu ver. O Dante até comentou, né? O cristianismo absorve bastante do politeísmo romano, ainda mais quando oficializado. Deus é um, mas é três, a Virgem Imaculada e Deus Avesta pode ser vista agora na Virgem Maria. Os santos entram no lugar dos deuses e pronto. O panteão romano está reposto, os romaninhos, mas ok, em se adequar ao novo. Né? Sim, exatamente. Né? Aliás, a Virgem Maria é conhecida como quarta pessoa da Trindade, né? O que eu acho muito interessante. Quarta pessoa da Trindade. Bom, o Paulo Grossi ele tem uma concepção de historiografia que determina muito do texto que a gente leu para essa aula, né, ou vai ler para essa aula. Né? Porque ele entende que o papel do historiador é evidenciar as descontinuidades no tempo, por trás das permanências aparentes. Então, o texto, por exemplo, né, que eu indiquei para a aula de hoje, é um texto muito preocupado em demarcar esse abismo, né, entre o direito medieval e o direito moderno. Então, em vários momentos, ele vai destacar isso. Né? Olha como o direito medieval é diferente, como é um direito estranho, em relação àquilo que nós entendemos por direito. Né? Ele tem uma passagem, não nesse artigo, em outro, em que ele vai dizer exatamente que o dever do historiador do direito é mostrar que aquilo que nos parece como natural, ou seja, como conexo à natureza mesma do direito, é apenas o fruto de uma transformação que este sofreu em um tempo histórico e em um espaço geográfico bem delimitados. Então, a preocupação dele é mostrar que realmente frequentemente a gente acha, né? Por exemplo, a ideia de Estado. Não, para que haja direito é preciso que haja Estado. Ou para que haja direito, é preciso que haja uma instituição detentora do monopólio da violência que aplique sanções. Então, ele vai mostrar como isso, na verdade, não está atrelado à ideia de direito. É possível pensar em culturas jurídicas nos quais esse modelo não exista. Muito abstrato. Isso a gente já tem cansado de debater ao longo das nossas aulas, né? Esse ponto específico. Né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, então eu vou falar um pouco sobre como os medievais compreendiam o direito. Aí eu acho que pode ajudar a esclarecer algumas coisas. Né? Mas para entender como os medievais compreendiam o direito, a gente precisa entender como os medievais compreendiam o mundo. E aí eu vou entrar um pouco na concepção cristã de mundo a partir de um autor que foi muito importante para a filosofia cristã, inclusive para a filosofia do direito, que é Agostinho. Agostinho, ele defendia uma doutrina que a gente conhece como Ordo Amoris, quer dizer, a ordem do amor. Ele vai dizer o seguinte: Deus criou o universo num ato de amor. Deus nos criou num ato livre e espontâneo de amor. O que é diferente de algumas outras tradições que vão entender, por exemplo, que o universo foi criado por meio de um conflito entre deuses ou por meio de qualquer outra coisa. Né? Para Agostinho, Deus criou o universo num ato livre e espontâneo de amor. Mas, sendo um Deus bom e racional, um Deus racional e bom, ele cria o universo de uma forma igualmente racional. Ele vai criar o universo num ato de amor e vai criar um universo que é racional, ordenado e hierarquizado. Então, para os medievais, diferentemente do que nós tendemos a acreditar, né, o universo em si é estruturado de uma forma que é lógica. Poucos medievais defendem propriamente a ideia, né, de que o universo ele é caótico, de que o universo é arbitrário, é absurdo. Há uma frase, né, do Tertuliano que ficou muito famosa, né? Credo porque é absurdo, quer dizer, creio porque é absurdo.
O Tertuliano acredita que fé e razão são coisas contrapostas. A maioria dos medievais, Agostinho entre eles, vai entender que, na verdade, fé e razão caminham juntas, porque Deus é bom e é racional e criou o mundo, enfim, vamos dizer assim, a sua imagem e semelhança, né? Criou o mundo com uma grande construção ordenada e racional. Então, existe uma ordem no mundo. O mundo não é aleatório, o mundo não é arbitrário. O mundo ele é um sistema, digamos assim. Eu gosto de dizer que o grande exemplo, né, dessa crença medieval é a chamada sequência de Fibonacci, né, ou a Lei Áurea, que eu coloquei aqui. Né? A Lei Áurea, a sequência de Fibonacci, né, ela foi postulada na Idade Média e era muito cara aos medievais precisamente por causa disso. É a ideia de que existe uma sequência matemática que regula todos os padrões da natureza. E por que existe uma sequência matemática que regula todos os padrões da natureza? As espirais das plantas, as espirais do cosmos, o rosto bonito, né? Por que é possível encontrar essa sequência matemática que traduz a ordem da natureza? Porque a natureza foi criada por um Deus que impôs uma ordem a ela, uma ordem racional. Se a natureza, né, é racional, se o mundo não é aleatório, né, então todas as criaturas elas têm uma função e elas têm um valor. Mas, sendo as criaturas distintas, né, o valor que elas possuem é distinto e pode ser escalonado. Então, todas as criaturas são dignas de amor, porque foram criadas por Deus num ato de amor, mas sendo o universo ordenado, há criaturas que merecem mais amor do que outras. Então, os anjos são mais dignos de amor do que os seres humanos. Os seres humanos são mais dignos de amor do que os cachorros. Os cachorros são mais dignos de amor do que as pulgas. As pulgas são mais dignas de amor do que as plantas. Né? Há uma hierarquia na criação que é uma hierarquia de afetos, é uma hierarquia de amor. Como é que Agostinho define? Então, Agostinho vai dizer, ama e faz o que queres. Você pode amar e fazer o que você quiser. Todos nós somos livres. Mas o nosso amor, ele precisa respeitar a ordem estabelecida na criação. O que é o pecado? Agostinho define o pecado como amor desordenado. Por que amor desordenado? Se eu amo mais os seres humanos do que os anjos, ou se eu amo mais, sei lá, o dinheiro, né, um objeto inanimado do que os seres humanos, eu estou invertendo a ordem natural, a ordem racional, né, instituída por Deus na sua própria criação. Então, eu não estou amando a criação de Deus tal como Deus a ama. Eu estou invertendo as prioridades nessa criação. Todos nós, seres humanos, somos criados para amar. Deus é amor. Somos criados, vocacionados para o amor. O problema é que, quando nós não compreendemos a ordem que Deus instituiu na criação, nós amamos de forma desordenada, nós amamos de forma desorganizada. Esse é o pecado. Por exemplo, né, o grande pecado básico, né, da cidade de Deus é quando eu coloco o amor sui, quer dizer, o amor a mim mesmo, né, acima do amor dei, o amor a Deus. Mas para Agostinho, essa é a grande definição de pecado. Por que isso é interessante? Bom, peraí. A Camille comentou, né? O sorriso da Gisele Bündchen está na proporção áurea, coisas aleatórias da vida. Sim, ainda hoje nós somos, né, obcecados com a ideia de proporção áurea, né, com a sequência de Fibonacci. E é uma ideia tipicamente medieval. A popularidade da ideia da sequência de Fibonacci se deve a essa crença medieval de que existe uma ordem intrínseca ao mundo. O Vinícius também comentou, a obra do Agostinho, Confissões, é uma das obras mais lindas que eu já vi. Vai muito além da religião, fala muito melhor da natureza humana do que muito psicanalista, tudo respeito ao rei Freud. Sim, é um livro muito interessante. Eu confesso que eu tenho um bloqueio com Agostinho. Eu escrevi um artigo sobre Agostinho, mas eu sempre leio Agostinho com muita dificuldade. Bom, eu amo essa charge da Laerte, né? Que é um branco e uma nativa caminhando pelo mato e ela dando nome às árvores, né? Sônia, Jorge, Raul, Vange. Ele pergunta, né? Por que não chama todas de árvore? Ela, porque é coisa de ocidental, etnocêntrico, colonialista. Eu acho interessante, mas acho que descreve bem uma certa mentalidade agostiniana também.
O Dante também comentou, né? O jeito que ele, né, Agostinho, descreve o tempo, eu fico bobo com a atualidade dele na historiografia, de certo modo. Sim, Agostinho é um cara muito interessante. Bom, essa percepção de que existe uma ordem intrínseca ao mundo e de que o pecado é precisamente, né, violar essa ordem, ela tem reverberações na concepção cristã do direito. Por quê? Para os medievais, justiça, né? São Tomás de Aquino ele vai definir justiça da seguinte forma: justiça é a nossa vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. Há uma questão aqui interessante. Primeiro, essa definição não vem só de Tomás de Aquino, essa definição é anterior. Ela vem de um dos grandes juristas romanos, que é Ulpiano, e ela está no Corpus Juris Civilis, que Tomás de Aquino leu. Tomás de Aquino é um grande estudioso do Corpus Juris Civilis. Ele leu o Corpus Juris Civilis e explora essa ideia, né? A justiça é dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o que é seu. Tomás de Aquino ele acrescenta essas duas coisas. Não é só dar a cada um o que lhe é devido, é a vontade de dar a cada um o que lhe é devido. E não é só uma vontade aleatória, é uma vontade constante e perpétua. Eu sou uma pessoa justa quando eu tenho essa vontade permanente de dar às pessoas o que é devido às pessoas. Aí você vai me perguntar, mas o que é devido às pessoas? Como é que eu sei que algo é devido a você ou não é devido a você? É aqui que entra a concepção cristã de direito e a concepção cristã de natureza mesmo, de ordem cósmica, né, de criação. Para os medievais, toda criatura precisa se realizar de acordo com o plano, digamos assim, que Deus tem para ela. Isso inclui nós, seres humanos. Deus tem um plano para nós, digamos assim, né? Tem uma missão para todos nós. E nós precisamos nos autorrealizar. Quando é que eu me realizo enquanto pessoa? Quando eu cumpro esse plano. O que é devido a mim? O que é aquilo que é meu de direito? O que me pertence? Naturalmente, é tudo aquilo que me realiza para que eu cumpra, digamos assim, a vontade de Deus. Então, os medievais eles têm uma noção da ideia de devido. Quer dizer, o devido são aqueles bens, né, materiais ou imateriais que são meus por natureza ou por convenção. Quando é que o devido é meu por natureza? Quando é que algo é meu de direito por natureza? É meu de direito por natureza quando é necessário para que eu me realize cumprindo a função que Deus me deu. Então, por exemplo, alimento é um direito natural de todos os seres humanos. Respiração é um direito natural de todos os seres humanos, porque é necessário para que eu me realize enquanto uma criação de Deus. Liberdade, integridade física, saúde, são bens devidos, são direitos, são bens devidos para que todo ser humano se realize enquanto ser humano. Por outro lado, existem também aqueles direitos que são direitos por convenção, ou seja, né, eles são devidos a mim, não porque sejam necessários para que eu me realize enquanto uma obra de Deus, mas porque foi estipulado por meio de leis, convenções ou contratos. Por exemplo, esse celular não é necessário para que eu me realize enquanto ser humano. Você vê mais ou menos, né? Hoje uma pessoa sem celular ela está fadada, né, a viver isolada. Mas pelo menos em tese, o celular não é necessário para que eu me autorrealize enquanto pessoa. Então ele não é um direito natural meu. Mas a partir do momento em que eu firmo um contrato que estabelece que ele me pertence, ele passa a pertencer a mim em troca de um valor X, então ele passa a ser meu por convenção. Vocês percebem? Muito abstrato, gente. Professor. Para entender. O direito, tipo, você se submeter a esse direito divino seria uma dessas convenções? Não. Para os medievais, isso faz parte da minha natureza. Mas tem uma questão. Tomás de Aquino é muito específico em relação a isso. Ele vai dizer o seguinte, existe um direito natural que pode ser deduzido por meio da razão, ou seja, eu não preciso da Bíblia para entender que algo é devido a um ser humano,
Eu só preciso da razão que me permite compreender como o cosmos se organiza. Mas, por outro lado, aquilo que a razão em si mesma não me dá, a Bíblia me dá. Existem algumas coisas que transcendem a razão. Essas coisas que transcendem a razão, a Bíblia funciona para isso. Você percebe? Agora, uma pessoa pode ser perfeitamente justa, independentemente de ser ou não cristã. Isso, pelo menos, para Tomás de Aquino. Um não cristão pode ser um homem justo? Pode, porque ele tem uma faculdade dada a ele por Deus, que é a razão, que permite que ele compreenda a ordem natural das coisas, digamos assim, compreenda o que é devido às pessoas para que elas se realizem, e pode fazer isso independentemente de conhecer ou não a palavra do Evangelho ou não. Tranquilo? Sim, sim. Agora, isso é interessante. No pensamento medieval, né, como é que eu vou dizer? Para o pensamento medieval, a razão, sendo uma faculdade conferida aos seres humanos por Deus, né, é uma faculdade que, de forma livre e independente, pode me servir como um guia de orientação. Vocês percebem? Há um ponto aqui que é interessante, né? Há um outro ponto aqui que é interessante. Aquilo que é devido por convenção, ou seja, o direito que é instituído por meio de leis, convenções e contratos, né, ele não pode, em nenhum momento, violar o direito natural. Ou seja, né, o direito positivo, aquele direito que é construído por meio das relações humanas, né, ele não pode, de forma alguma, violar, o direito natural. Então, por exemplo, eu não posso instituir um contrato por meio do qual eu abra mão da minha própria vida. Eu não posso instituir um contrato por meio do qual eu abra mão do meu direito de comer. Vocês percebem? O Gabriel levantou a mão. Gabriel. Professor, quem e como que se decide quais são esses direitos naturais? É a partir da Bíblia? Não necessariamente. Como eu disse, para os medievais, a definição dos direitos naturais se dá por meio da razão. Então, o debate racional em si garante, né, garante que os indivíduos deduzam o que é ou não natural para que o indivíduo se autorrealize. Mas aí fica bem subjetivo, né? Não, porque para os medievais a razão ela é objetiva e universal. Nós chegamos a consensos, quer dizer, eu posso, por meio de um diálogo entre diferentes atores, né, estabelecer um consenso daquilo que é, de fato, o melhor argumento ou o pior argumento. Então, eles têm uma fé muito grande de que, por meio do debate, da troca, enfim, racional de argumentos, é possível chegar a determinadas posições consolidadas e universais sobre o que é devido e o que não é devido. É por isso, inclusive, que os medievais eles têm muito pouca preocupação em positivar normas. Ele está muito pouco preocupado em criar um código positivo dizendo roubar, tantos anos de prisão, matar, tantos anos de prisão. Que para eles, qualquer ser humano racional, diante de um conflito, irá, por meio da razão, deduzir uma solução que atribua direitos e deveres às pessoas muito melhor do que um código formulado abstratamente. Vocês percebem? Muito abstrato? Não? Aliás, eu vou até antecipar o Dante perguntou, né? Aí já tem aquela noção de que a razão é algo dado ao ser humano por Deus, né? Exato. Quer dizer, há uma fé muito grande na razão. E há uma fé na ideia de que existe uma razão universal, todos nós compartilhamos uma mesma razão, e mais do que isso, o mundo em si é racional. Então, o mundo sempre vai corresponder às minhas expectativas racionais. Daí essa noção, quer dizer, é possível, por exemplo, para os medievais, né, deduzir, analisando um contexto qualquer, eu vou dizer, olha, isso é seu direito, que isso é essencial para que você se realize enquanto pessoa, e eu cheguei a essa conclusão me valendo do intelecto. Qualquer pessoa que observar a minha argumentação racional chegará necessariamente à mesma conclusão. Para os medievais, isso é muito evidente.
Vocês percebem? É daí que a atividade do jurista não seja simplesmente o de aplicar uma norma pré-estabelecida arbitrariamente a um caso. O trabalho do jurista é um trabalho de descoberta. O jurista ele não cria norma. O jurista descobre uma norma que já existe. Da mesma forma, as leis instituídas pelos príncipes soberanos e por aí vai, né, não são leis criadas pelo soberano, são leis descobertas. É claro, há algumas leis que elas são convencionadas. Por exemplo, a lei que decide que as carruagens devem ser guiadas à esquerda ou à direita da rua não são leis deduzidas pela razão, elas são leis criadas arbitrariamente. Mas mesmo essas leis não podem violar o direito natural. O príncipe ele jamais pode instituir uma lei arbitrária que seja uma lei irracional, uma lei que realmente rompa com essa noção. O Gabriel perguntou, né, mas havia direito positivado, mesmo que fragmentado? Sim, mas é isso, não havia a expectativa de que... não havia expectativa de que... e nem a necessidade, ninguém tinha necessidade de que o príncipe ele ia se sentar e criar um código que abarcasse todas as dimensões da vida humana, tratasse de todos os temas possíveis, né? De maneira que não fosse mais necessário esse trabalho de racionalização do jurista. Se vocês pararem para observar, os grandes códigos do século XIX, a começar do Código de Napoleão, eles estão muito atrelados a essa ideia justnaturalista. O que Napoleão vai fazer? Ele vai dizer, olha, a razão humana chegou agora num momento de auge, depois do iluminismo, depois de todos os avanços, a razão humana chegou ao seu momento de cumeada. Então agora, finalmente, eu posso juntar numa sala os 10 ou 20 maiores intelectuais do mundo, vou trancar esses intelectuais numa sala, e eles vão, usando a razão, deduzir quais são os direitos necessários a todos os indivíduos. Todos os indivíduos. Necessários, e eles vão, então, antecipar todos os problemas jurídicos que um indivíduo eventualmente enfrenta ao longo da vida. Esses indivíduos se sentam, fazem um grande código, no caso, o Código Civil Napoleônico, né, que vai tratar desde a existência do nascituro, né, ou desde a existência do feto até o pós-morte, né, até testamento e por aí vai. Vai tratar de todos, em tese, né, todos os aspectos da existência do indivíduo, e esse código será o apogeu, a consolidação da crença de que o direito é deduzido por meio da razão. E agora que existe o Código Napoleônico, o jurista não precisa mais, ao julgar um caso, usar da razão para deduzir os direitos, ele pode simplesmente aplicar o código. Então, a partir daí, eu tenho o surgimento propriamente do positivismo jurídico, a começar pela escola da exegese, né? Então, o positivismo ele nasce menos como uma oposição, digamos assim, né, ao direito natural, do que como a crença de que o direito natural ele já está consolidado. Consolidado quando? Consolidado quando o Código Napoleônico surgiu. O Vinícius levantou a mão, o Daniel e a Natália. Vinícius. Professor, eu não sei se vai sair muito do assunto, é porque eu tinha visto, eu não tenho certeza se está certo, mas eu sei que o Agostinho ele estudava os filósofos gregos. E eu tinha visto alguma correlação entre essa ideia, no caso de Platão, que a verdade era alcançada pelo mundo das ideias, com a ideia de que a verdade, para Agostinho, era alcançada pelo meio divino. Eu queria saber se tem alguma correlação nessa época medieval entre essa verdade do mundo das ideias que Platão pensou e essa verdade pelo mundo divino desses filósofos da Igreja Católica. Pensem comigo, né? Para Agostinho, Deus criou o mundo num ato de amor. Então, todas as coisas, sei lá, essa caneca, enfim, meu corpo, esse celular, tudo isso é, no fundo, obra divina, em certo sentido, né? E é uma réplica da ideia dessas coisas que existe na própria mente divina.
Então, os objetos materiais, eles são reproduções, vamos dizer assim, não são reproduções imperfeitas, né? Mas são reproduções não necessárias das grandes ideias necessárias que existem na própria mente divina. Então, quando eu observo o mundo, o que existe é o encontro entre a minha razão universal e necessária e a razão igualmente universal e necessária de Deus por meio de objetos contingentes que são um reflexo particularizado dessas ideias. Então, na verdade, é como se o intelecto humano e o intelecto divino se encontrassem e as coisas, enfim, elas são, enfim, versões menos perfeitas das ideias que existem, tanto no intelecto humano quanto no intelecto divino. É claro que eu estou sintetizando muito, estou sumarizando muito a perspectiva agostiniana. Mas, no fundo, é a noção de que todas as coisas são possuem, vamos dizer assim, uma racionalidade intrínseca. E todas as coisas, a racionalidade intrínseca às coisas é uma racionalidade que existe na própria mente de Deus. As coisas, elas são réplicas produzidas de uma ideia geral na mente divina. Você percebe? Isso é perfeitamente platônico. Entendi. O Daniel também levantou a mão. Daniel. Sim, professor, vamos lá. É simples, eu acho. É só porque em algumas disciplinas, outras, a gente já viu que essa ideia do direito não é necessariamente ligada à ideia da justiça, e sim é uma ideia talvez até antes de resolução de conflito. Então, a minha dúvida era mais para saber se eles, na Idade Média, pensavam o direito necessariamente ligado à justiça, ou se isso só estava permeando aquela ideia e que o importante mesmo era a resolução de conflito. Para a imensa maioria dos medievais, o direito ele necessariamente realiza a justiça. Aliás, o direito é o objeto da justiça. Qual é a tarefa de um jurista ao resolver um caso? A tarefa de um jurista ao resolver um caso é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é direito dele. Há, então, uma noção, a gente gosta de dizer o seguinte, né? Existe uma concepção do direito como facultas agendi, ou seja, quando eu digo, por exemplo, isso é meu direito. Existe uma concepção do direito como norma agendi, quando eu digo assim, o direito brasileiro diz que você não pode fazer isso. Hoje a gente entende que é o direito objetivo, o direito como norma agendi, o direito como norma, que determina o direito como faculdade. Ou seja, se eu posso dizer isso é meu direito, eu só posso porque existe uma norma dizendo isso. Para os medievais é o oposto. Existe uma norma dizendo que isso é meu direito porque isso é meu direito. Percebem? O direito subjetivo, ou seja, né, a possibilidade de dizer que isso é meu direito, vem antes da norma. A norma vem para referendar uma constatação de fato. Percebem a diferença? Ou muito abstrato? Deu para entender, professor. Obrigado. Mas guardem isso. Assim, para os medievais, a norma vem depois. Para nós, a norma vem antes. Para nós, eu tenho direito a esse celular porque existe uma norma que diz que eu tenho direito a esse celular. Para os medievais, é o oposto. Existe uma norma que diz que esse celular é meu porque eu tenho naturalmente o direito a esse celular, ou convencionalmente o direito a esse celular. Para eles, há uma inversão. A razão pela qual, inclusive, é um erro, vejam, é um erro aplicar a teoria normativista, ou seja, a ideia de que o direito é substancialmente norma, para pensar o direito medieval. Porque ainda que eu consiga traduzir o direito medieval em termos normativistas, que é os enianos, mas não é a maneira como aquelas pessoas o autocompreendiam. Para eles, o texto normativo vem depois. Frequentemente ele nem existe. Independente de existir ou não uma lei dizendo que eu tenho direito a esse celular, ele é meu direito. Independentemente de existir ou não uma lei dizendo que eu tenho direito à integridade física é meu direito. E é meu direito porque é algo necessário para que eu me autorrealize. Então, a lógica medieval é simetricamente oposta à nossa. O Gabriel comentou, né? A servidão é naturalizada. E sim, há uma questão aqui que é interessante, né? Até que ponto
as hierarquias humanas, né, as hierarquias entre seres humanos, elas são convencionais ou elas são hierarquias elas próprias naturais, né? Será que eu tenho o direito natural a escravizar outras pessoas ou a escravidão ela é uma convenção instituída, né? Acho que o Vinícius também levantou a mão e a Natália, né? Não, a Natália, né? O Vinícius já perguntou. Natália. Professor, você está me ouvindo? Sim, sim, sim. Então, para Augustinho, ferir o direito natural seria assim julgado só pelos juristas naquela época, ou também tinha uma ligação ser julgado por Deus também, vamos dizer assim, como se estivesse ferindo a norma natural, vamos dizer assim. Aí você seria julgado pelos juristas e por Deus, isso interferiria, tipo, diretamente, vamos dizer assim, na salvação, essas coisas assim. Sim, sem dúvida. Até porque um crime, frequentemente, pelo menos, é um pecado. E um pecado, frequentemente, é um crime. Então, há uma correlação aqui, sem dúvida. É claro que, no fim da Idade Média, isso vai ser utilizado, inclusive, como um argumento para dissociar uma coisa e outra. Alguns filósofos da Idade Média tardia, né, já no fim da Idade Média, eles vão argumentar o seguinte: ora, eu não posso punir um crime duas vezes. Então, se determinados crimes já serão punidos por Deus, não faz sentido que eles sejam punidos na Terra. E vice-versa. Então, é um dos argumentos para separar, vamos dizer assim, igreja e Estado, digamos assim, né, no fim do medievo. Eles vão dizer, olha, não pode, um ser humano não pode ser punido duas vezes pela mesma ação, né? Não seria justo. Então, é preciso dissociar as duas coisas, né? As regras relativas à salvação e as regras relativas às condutas humanas materiais. O Gabriel também levantou a mão. Gabriel. Professor, como que, por exemplo, as igrejas e monastérios pertenciam às igrejas, os feudos e mandos senhoriais e os moinhos pertenciam aos senhores feudais. Como que o direito à propriedade é explicado nessa relação? Porque todos os humanos têm direitos iguais, naturais iguais, e uma mesma missão cósmica de Deus. Então, como que se explica essas diferenças? Cara, essa é uma ótima pergunta. Agostinho vai enfrentar essa pergunta e há vários autores relacionados, por exemplo, à doutrina social da igreja que voltam a ela. Tomás de Aquino vai enfrentar essa pergunta, né? Perdão. O que Tomás de Aquino vai dizer? Que, embora todos nós tenhamos, temos direito natural às coisas, razão pela qual tanto uma sociedade comunal quanto uma sociedade de propriedade individualizada são igualmente justas. O que diferencia uma sociedade comunal de uma sociedade individualizada é uma convenção. Qual é a melhor estratégia para gerenciar as coisas, para administrar a propriedade, se a propriedade é coletiva ou se a propriedade é individual. E Agostinho vai dizer, olha, Tomás de Aquino vai dizer, a minha aposta é que num sistema em que parte, pelo menos, né, do mundo seja repartido em propriedades individuais, um sistema baseado nesses termos, a propriedade será melhor administrada, desde que os detentores de propriedade tenham responsabilidade para jamais deixar desassistidos os demais seres humanos. Já que o direito natural à alimentação, à sobrevivência, enfim, aos recursos materiais básicos para que eu me mantenha vivo, se impõe sobre a convenção do direito à propriedade. Então, um sistema de divisão de propriedade individual, isso é muito interessante, porque vira a base de uma doutrina social da igreja no século XIX. Né? Um sistema de propriedade individual, que a gente poderia chamar assim, muito anacronicamente capitalista, né, com muitas aspas aqui. Um sistema de propriedade individual, ele só se justifica se os detentores da propriedade se assumam como tendo a missão de gerenciar a propriedade de uma forma que beneficie a todos. O que implica dizer o dever moral e jurídico também de zelar pelo bem-estar dos demais. Mas nada impede, da mesma forma, né, logicamente, para Agostinho, nada logicamente impede a construção de um sistema de distribuição comunal.
Só isso, assim, qualquer pessoa minimamente sã e letrada, lendo Tomás de Aquino, que é o pai da filosofia católica desde o século XII, né? Vai entender que, então, a ideia de um sistema comunal não é necessariamente incompatível com o cristianismo. Então, enterrem o Olavo de Carvalho, porque tudo que ele escreveu é lixo. Mesmo. Assim, é lixo. É uma pessoa que, literalmente, fala de autores sem ler. Mas, enfim, Saulo. Professor, eu gostaria de saber mais a respeito do Código Civil Napoleônico, assim, o desdobramento, os impactos. Ele tem essa força, assim como o Código Justiniano, por ser essa inauguração do positivismo, não foi isso? Sim, muitas pessoas compram a ideia de que o Código Civil Napoleônico é realmente o grande documento jurídico daquele momento, assim, porque realmente ele teria... Porque foi basicamente o que Napoleão fez, ele trancou uns 30 sábios numa sala, uns 30 peritos numa sala e disse, olha, quais seriam as melhores formas de resolver qualquer conflito que vá aparecer na vida de um indivíduo do seu nascimento, ou antes do seu nascimento, né, da sua gestação até a sua morte, a sua vida pós-morte. Assim, quer dizer, o testamento, sucessão e por aí vai. Prevejam isso. E essas pessoas se trancaram e tentaram, por meio de um esforço assim, hercúleo de racionalidade, prever todos os eventuais conflitos que na minha vida civil eu possa eventualmente ter. Então, casamento, adoção, condensar tudo num documento só. Isso foi tão influente que o Japão, por exemplo, adotou o Código Civil Napoleônico como um modelo. Na verdade, minto, né? O Japão, o Código Civil Napoleônico teve muita influência sobre o BGB alemão, que é a versão, né, de Código Civil alemão, e o BGB alemão teve um impacto muito grande sobre a formação de um Código Civil japonês. Então, aquilo acabou sendo realmente uma fonte, digamos assim, uma base importante. Não, o Dante comentou, né? Só sai daí com o meu código, bora, né? Teve alguém que perguntou, deixa eu ver, no chat, né? O Vinícius também. Dá para ver uma diferença nesse positivismo napoleônico e positivismo de Kelsen. Napoleão entendia que tínhamos chegado ao auge da razão. Kelsen entendia que o direito é positivado pela norma e a norma é feita por quem está no poder. Mas o direito não é puro, ou seja, não tem superioridade da razão. Perfeito. Para Napoleão, quer dizer, o Código Napoleão ele se sustenta porque é o auge da razão. O auge das estratégias de resolução de conflitos, né? Razão pela qual, quer dizer, o código ele seria a cristalização do direito natural. Daqui em diante, o direito natural já não é mais necessário porque está tudo positivado. O código positiva o direito natural. É diferente da perspectiva do normativismo kelseniano. Tranquilo, gente. Podemos encerrar por hoje? Eu acho que na próxima aula eu vou falar um pouco de pluralismo medieval, mas já dialogando com o texto do... Quer dizer, eu já falei de Código de Napoleão aqui, então eu já antecipei muita coisa que eu vou falar também em relação à Revolução Francesa, né? A gente acabou puxando algumas coisas que vão ser importantes para vocês. Mas, se tem mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Eu tenho uma dúvida sobre o texto que a gente vai produzir com o material. Eu esqueci o nome. Eu tenho uma referência que é uma série. Eu posso relacionar ela com mais de uma tipo, perspectiva, característica de uma obra? Pode. Tranquilamente, sem problema. É jogo livre. A única coisa que eu preocupo é que vocês produzam um conteúdo original reagindo ao que a gente debate em sala. Fora isso, é jogo livre. É engraçado, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vai parecer estranha, mas nos slides estava uma faixa azul para vocês também? Ah, que bom, que alívio. Eu achei que fosse na tela do notebook.
Eu falei, Eu meu Deus, meu também marido vai me achei matar isso. porque Eu eu também quebrei achei. o notebook. Mas não, depois que eu tirei os slides, sumiu. Eu falei, pronto, vim para Belo Horizonte, troca mala, coloca o notebook na mala, quebrei o notebook. Não, que bom. Não, porque eu sou pisciano, gente, então eu tenho uma tendência terrível a quebrar eletroeletrônicos. Assim, eles chegam perto de mim e já começam a estragar. Mas, enfim, que alívio. Não, vou chorar aqui de emoção. Bom, mas é isso. Agradeço a atenção. Espero que não tenha confundido demais a cabeça de vocês, mas enfim, é sempre um prazer lecionar para vocês. Espero sempre ansioso para as nossas aulas, porque acho que o debate é sempre muito construtivo, para mim, inclusive. Vocês fazem perguntas que me obrigam a pensar em temas que... Sabe aquela coisa que, sei lá, você estuda a mesma coisa há uns 15 anos, e aí, tipo, você já não tem nada de original, assim, para pensar em relação àquilo. Então, dar aula na graduação, sobretudo nos primeiros períodos, é sempre maravilhoso, porque eu sempre saio com uma pauta de pesquisa, tipo, olha, eu nunca pensei nisso, vou roubar. Tem aluno que me acusa de plágio, então fiquem atentos. Né? Mas, não, vou roubar essa ideia porque é uma ideia ótima para uma nova pesquisa. Porque realmente, depois que você fica 10 anos vendo o mesmo texto, você fala, nossa, que saco, não tem nada interessante para falar sobre isso. Aí, quando a gente dá aula, os alunos sempre aparecem com várias ideias super originais. Eu falo, nossa, que sensacional, assim, vou roubar essa ideia para uma pesquisa, assim, com certeza. Por favor, me perdoe. Bom, mas é isso. Então, até semana que vem e tchauzinho. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau. Boa noite, professor.